Fala meu povo, tudo bem? Eu sou o professor Renato Amigo, seu professor de Química. É com muito prazer que eu vim hoje aqui gravar a nona aula do primeiro bloco de aulas, o bloco das aulas de Química Geral e Inorgânica. Se você quiser maiores informações sobre o nosso projeto, você vai acessar o site www.quimicadoamigo.com.br e lá você vai ter informações sobre a lista de todos os blocos de aulas. A gente tem o bloco de aulas de número 1, Química Geral e Inorgânica, o bloco 2, Físico-Química e o bloco 3, o bloco das aulas de Química Orgânica. Além disso, no nosso site você ainda encontra uma série de links interessantes, algumas informações sobre os principais vestibulares do país, uma série de orientações de estudos e o nosso principal diferencial, que são as listas de exercícios, as quais você faz o download gratuitamente no nosso site, tenta resolver em casa e na sequência a gente posta aulas aqui no YouTube, né, videoaulas aqui com as resoluções comentadas de nossas listas. Bom, eu espero que você goste do nosso trabalho, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma aula. Agora a gente vai falar um pouco sobre as leis ponderais da química. Pessoal, antes de começar a aula, vamos tratar um pouquinho sobre duas palavrinhas que a gente usa muito aqui, né? A gente usa muito as palavras, ou passará a usar muito as palavras, né? Leis e teorias. Pessoal, existe uma diferença entre o que é uma lei e o que é uma teoria, tudo bem? O que acontece? Lei, para que você possa entender melhor, lei seria uma generalização. Ou seja, eu faço várias observações ou vários experimentos e eu posso, a partir da interpretação dos dados que eu obtenho com esses meus experimentos, eu posso generalizar. Uma generalização baseada em experimentos, em observações da natureza, a gente diz que é uma lei. E quando alguém vem e explica essa lei, não necessariamente a pessoa que determinou, a pessoa que inventou, ou a pessoa que observou a lei, quando alguém vem e explica uma lei, a gente diz que a pessoa elaborou uma teoria. Então, lei é uma generalização baseada em experimentos e teoria é a explicação de uma lei. Tudo bem? O que a gente trata nesse módulo são as leis ponderais da química, ou seja, as leis que têm relação com a variação ou não das massas dos reagentes ou dos produtos em uma transformação química. E é interessante a gente iniciar essa aula de leis ponderais da química, como lei é uma generalização baseada em experimentos, mostrando para vocês dois experimentos aparentemente contraditórios sobre massa, sobre conservação de massas em uma transformação química. Bora lá? Bom, pessoal, aqui no laboratório, então, a gente vai fazer uma introdução a essa parte de lei de conservação das massas. Para mostrar essa aula, para fazer essa introdução, a gente vai precisar de uma balança. Eu tenho aqui um vidro de relógio, uma balancinha. Eu tarei aqui a balança, então aqui a gente está com massa zero, um pedaço de papel e um pedacinho de palha de aço. Tudo bem? O que a gente vai fazer? Eu vou proceder à queima desse pedaço de papel. Você vê que a massa desse papel que eu coloquei na balança é 0,6 gramas. E o que eu vou fazer com ele agora? Eu vou queimar para a gente ver o que acontece com a massa do papel enquanto ele queima aqui. Tudo bem? Então eu estou queimando aqui a folha de papel, o pedacinho de papel. Você está percebendo na prática que a massa registrada na balança ela está diminuindo. Tudo bem? Você, obviamente, hoje sabe, ou pelo menos deve saber, o porquê que a massa na balança, ou seja, a massa que está sendo registrada ali, ela diminui. Porém, na antiguidade, as pessoas não tinham essa noção. Na verdade, não tinham sequer uma balança como essa, né? A gente usava balança, eles usavam balanças de prato, né? Então, você imagina que você coloca massas iguais em cada prato, e à medida que você coloca fogo em uma, a massa que sobra, ela é menor do que a massa que você tinha antes. Tudo bem? Eu vou mostrar agora o mesmo fenômeno, porém com a palha de aço. Tudo bem? Aguarda um segundinho aí. Bom, galera, voltamos aqui agora com a palha de aço, né? Você percebe que eu tenho 2,1 gramas de palha de aço. E o que eu vou fazer? A mesma coisa. Eu vou colocar fogo aqui nessa palha de aço. Acho que todo mundo já deve ter feito isso uma vez na vida, né?
Então a gente coloca fogo aqui na palha de aço, você percebe que a combustão dela é diferente, né? A queima dela é diferente. E o que acontece com o registro ali da massa? Você percebe agora que o que está acontecendo com a massa registrada na minha balança, ela é exatamente o oposto ao que acontecia quando eu colocava fogo no papel. Então você imagina isso acontecendo em 1600, em 1700. Obviamente que isso deve ter trazido muita confusão para a cabeça das pessoas que pensavam sobre o assunto, pensavam sobre reações químicas, sobre transformações químicas. E coube a um cientista francês chamado Lavoisier resolver este problema, resolver essa intriga e acabar com as dúvidas sobre a massa em uma transformação química. E é por isso que essa é a introdução da aula de lei de conservação das massas que a gente vai falar a partir de agora. Tudo bem? Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado da experiência. Afinal de contas, falaremos de leis que são generalizações com base em experimentos. Se eu não te mostrar um experimento, não tem muito sentido, né? Vamos lá, o que a gente percebe então quando o cara, no caso eu, queimei o papel? A massa antes, você percebeu que ela é maior do que a massa que restou lá depois da queima, né? Lembra que a massa aparentemente diminui? Enquanto que quando a gente queima palha de aço, o fenômeno é o contrário, né? A massa aumenta, então a massa antes era menor que a massa depois. Pessoal, essa variação, essa aparente variação de massa numa transformação química chama muito a atenção, porque dá a impressão que um material ele perde massa, enfim, essa massa vai para algum lugar, e alguns materiais ganham massa, então dá a impressão de que o que sai daqui deve vir para cá. E realmente teve uma teoria que tentava associar esses experimentos, dizendo que um material perdia massa e o outro absorvia essa massa que foi perdida por um material. Coube a um francês de nome Lavoisier analisar melhor os dados desses experimentos, né? E na verdade fazer outros experimentos e propor o que a gente chama de lei de conservação das massas, que é o marco inicial da química, tanto que Lavoisier é considerado o pai da química moderna, porque ele percebeu que nesses experimentos tinha um certo probleminha. Os experimentos estavam sendo realizados em sistemas abertos. E já se sabia nessa época que no ar atmosférico alguns gases poderiam participar das transformações químicas. E além disso, algumas transformações químicas liberavam gases. Lavoisier propõe realizar essas experiências novamente em sistemas fechados, controlando a entrada e controlando também a saída dos gases. Qual foi a grande surpresa de Lavoisier quando ele fez esses mesmos experimentos em um sistema fechado, em um ambiente fechado? Ele percebeu que, independentemente do experimento, sempre acontecia um negócio. A massa, antes da transformação química, era rigorosamente igual à massa depois da transformação química. E a gente pode explicar o comportamento aparentemente estranho da queima do papel, porque antes o papel, a massa, a parte sólida do papel, ela é mais pesada, ou seja, tem uma massa maior do que o sólido que resta depois da reação química, depois da transformação química. Agora, se eu comparar todos os reagentes e todos os produtos formados, ou seja, o oxigênio necessário para a queima aqui e o CO2 e a água liberados aqui depois da transformação, eu percebo que essa variação de massa ela não existe. A mesma coisa acontece aqui, porém, exatamente ao contrário. A massa sólida antes, ela parece ser menor do que a massa sólida depois. Na verdade, o que acontece aqui é que ao queimar a palha de aço, o ferro da palha de aço sofre um fenômeno de oxidação. Ou seja, o oxigênio do ar incorpora no material. Então você imagina que eu tenho aqui um material sólido e alguma coisa que a princípio era invisível, ou seja, alguma coisa gasosa, incorpora nesse material, de modo a fazer com que ele fique com uma massa aparentemente maior. Portanto, se fizermos esse experimento em um ambiente fechado, a gente vai ver que as massas são iguais. Então, as massas aparentemente são diferentes porque essas experiências foram feitas em sistemas abertos. Lavoisier refaz essas experiências e faz uma série de outras experiências. As contribuições de Lavoisier são muito grandes para a química, né? Ele é uma pessoa que contribuiu demais para a química, para o avanço da química. Uma das contribuições dele foi justamente provar isso, que a massa antes de uma transformação química ela é numericamente igual à massa depois dessa transformação química. Tudo bem? Vamos sistematizar isso, colocar alguns exemplos. Imaginamos então que a gente tem aqui uma certa massa de carbono
que vai interagir com uma certa massa de oxigênio, de modo a formar o que a gente chama de dióxido de carbono. Pessoal, a gente consegue fazer previsões. O que eu sei é que 12 gramas de carbono interagem perfeitamente com 32 gramas de oxigênio. Pergunta é, qual é a massa de dióxido de carbono formada? Se você respondeu 44, a sua resposta foi perfeita. Por quê? O que você fez aqui? Você, na verdade, somou a massa dos reagentes e encontrou a massa dos produtos. Por quê? Porque a soma das massas dos produtos é igual à soma das massas dos reagentes em qualquer transformação química feita em sistemas fechados. Tudo bem? Essa, então, é a primeira lei. Essa lei fica conhecida como Lei de Conservação das Massas. Inclusive, tem uma frase que é bastante famosa, que é associada a esta lei. Na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, isso aí. Essa é uma frase que é associada a essa lei, mas o nome da lei é a Lei de Lavoisier ou Lei de Conservação das Massas. Tudo bem? Lavoisier, portanto, nos dá essa primeira contribuição. E cabe a um outro francês, de nome Proust, continuar esses experimentos e perceber uma outra coisa que eu vou mostrar agora na próxima lousa. Tudo bem? Guarda um minutinho aí. Bom, pessoal, voltamos agora com uma lousa nova, onde a gente vai falar o trabalho que Proust fez. O que Proust fez? Proust repete os experimentos de Lavoisier, na verdade faz uma série de outros experimentos também. Então ele percebe lá, vamos pegar aqui a nossa massa a gente tinha falado em 12 gramas de carbono, interagindo com 32 gramas de oxigênio, né? Lembra qual era a massa de produto formado? Então a massa de produto formado era 44 gramas de dióxido de carbono e não sobrava nada aqui. A gente vai incluir agora nessa jogada, nessa nossa brincadeira aqui, a história de reações em que sobra alguma coisa. Por quê? Essa lei aqui, tudo bem, é legal, é fácil de entender, então se eu somar 12 com 32 dá 44, mas será que qualquer quantidade que eu colocar aqui, qualquer quantidade de carbono e de oxigênio que eu colocar, irão reagir, formando sempre uma certa massa de dióxido de carbono, que será a massa dos dois? O Proust percebe que não, porque se eu refizer esse experimento mantendo aqui as minhas 12 gramas de carbono, porém utilizando aqui 40 gramas de oxigênio, o que percebe-se? Percebe-se que continuo formando apenas 44 gramas do dióxido de carbono, porém há uma sobra aqui de 8 gramas de oxigênio. Essa sobra de oxigênio, ela ocorre por conta do fato, devido ao fato de que existe um limite de quantidade, ou seja, existe uma proporção que ela é definida entre carbono e oxigênio para a formação do dióxido de carbono. Ou seja, não é qualquer quantidade de carbono que interage com qualquer quantidade de oxigênio para formar dióxido de carbono. Isso Proust determina e essa lei fica conhecida como Lei das Proporções Definidas. Porque existe uma definição, ou seja, existe um número que define as proporções entre os elementos em uma transformação química. Essa proporção normalmente é de números inteiros e pequenos. Tudo bem? Então, olha lá, não adianta eu colocar aqui 34, 35, 36. A proporção é de 12 para 32 gramas de carbono, de oxigênio, formando 44 gramas de dióxido de carbono. O mesmo acontece se de repente eu colocar aqui, 14 gramas de carbono para interagir com 32 gramas de oxigênio. Você percebe que aqui eu mantive a mesma quantidade e aqui eu aumentei um pouco. O que vai acontecer? Eu formo 44 gramas do meu dióxido de carbono, porém eu tenho uma sobra de 2 gramas de carbono, que foi o que eu coloquei a mais em relação lá ao meu primeiro experimento. E com isso a gente pode brincar. Por exemplo, fazer um problema aqui com vocês. Se eu tiver 6 gramas de carbono, qual é a massa de oxigênio que eu preciso e qual é a massa de dióxido de carbono que eu formo? Vamos pegar então uma ideia aqui, Afinal de contas, todas as massas têm que ser proporcionais. Pessoal, entre 12 e 6, o que está acontecendo aqui para 12 e 6? Qual é a relação que existe entre esses dois números? Então a gente tem que descobrir qual é a proporção, ou seja, qual é a relação entre esses dois números aqui. Vamos lá, 12 para virar 6. Que operação matemática que a gente usa aqui? A gente pode dividir por 2, não pode? Ora, se eu dividir por 2 a massa de carbono,
é necessário que eu faça o mesmo procedimento com a massa de oxigênio e o mesmo procedimento com a massa do dióxido de carbono. Se eu dividir por 2 ali, eu tenho que dividir por 2 aqui também, e eu tenho que dividir por 2 aqui também. Logo, a massa de oxigênio que eu encontro aqui é 16 gramas, e a massa que eu vou formar aqui são 22 gramas de dióxido de carbono. Presta atenção que a gente chegou num resultado dividindo 44 por 2, porém a gente também poderia ter somado 6 com 16. E você vê que os dois resultados, né, as duas operações aqui, vão chegar no mesmo resultado, que é 22. Tudo bem? Agora aqui do lado eu vou colocar um exercício para a gente praticar, ok? Aguenta a mão um pouquinho aí. Bom, galera, voltamos agora com um exercício. Na verdade, eu coloquei uma tabela aqui, então você imagina que o exercício está dizendo o seguinte: 56 gramas de ferro reagem com 36 gramas de enxofre, formando 88 gramas do sulfeto ferroso e um excesso de 4 gramas de enxofre. Um segundo experimento foi realizado, dessa vez com 30 gramas de ferro, interagindo com 16 gramas de enxofre, formando 44 gramas de sulfeto ferroso e dessa vez com excesso de 2 gramas de ferro. O exercício pede para que você prove, que você comprove que a lei da conservação das massas e a lei de proporções definidas está sendo respeitada aqui. Vamos pensar um pouquinho, galerinha. No início aqui eu tenho 56 gramas de ferro, 36 gramas de enxofre, formou 88 gramas de sulfeto e sobrou lá um excesso de 4 gramas de enxofre. Você tem que saber identificar o seguinte: quem nessa primeira equação aqui, nesse nosso primeiro experimento, quem reagiu completamente? O ferro. Porque se sobrou enxofre, é sinal que o ferro reagiu completamente, tudo bem? Então vamos imaginar então aqui que na verdade não são 36 gramas de enxofre que reagem, são 36 menos 4. Então aqui o que efetivamente reagiu foram 32 gramas de enxofre. Isso é o que efetivamente reage, tudo bem? Agora no experimento 2, você percebe que agora eu tenho um excesso de ferro. Portanto, o que efetivamente reagiu aqui não foram 30 gramas de ferro. Na verdade, o que efetivamente reagiu aqui foram 28 gramas de ferro. Com essas informações adequadas, né, agora que a gente adequou aí o nosso exercício, fica fácil comprovar a lei de Proust. A lei de Lavoisier foi a mais tranquila, porque você imagina, quando você soma aqui 56 com 36, qual é a massa que você tem? Pô, 6 com 6 dá 12, foi 1, né? 3 com 5 dá 8 e 1 que foi, vai dar 92, né? E se você somar aqui 88 com 4, você tem os mesmos 92. Então não teve massa sendo criada, nem perdida. A massa foi conservada. Se você fizer a mesma coisa aqui, ó, 30 com 16 dá 46. 44 com 2 também dá 46. A lei de Lavoisier, você vai provar sempre somando as massas dos reagentes e as massas dos produtos. Não tem crise aqui. O problema é quando você precisa provar Proust, principalmente quando tem sobra. Então a primeira coisa que você faz é eliminar a sobra. Você vê que eu tirei os 4 gramas de enxofre que estavam sobrando aqui. E me restou o quê? Apenas 32. Agora eu consigo achar uma relação, né, entre 32 e 16. Qual é a relação que existe entre 32 e 16? A gente percebe que nesse sentido a gente está dividindo a equação por 2. E se a gente vier no sentido contrário, professor? Aqui no sentido contrário, lembrando que não é para 36, né? É para a massa que efetivamente reagiu. Aqui, indo para o 32, se aqui eu dividir por 2, aqui eu vou multiplicar por 2. Uma vez encontrada essa relação, basta que eu comprove no exercício que a relação é a mesma para todos os reagentes e para o produto também. Você percebe que a relação é a mesma. De cima para baixo aqui eu divido, de baixo para cima aqui eu multiplico. E os alunos têm muita dificuldade em interpretar, porque sempre vai dividir de cima para baixo, sempre vai multiplicar de baixo para cima, nada disso. Não fica tentando decorar essas coisas. Presta atenção, qual é o número maior aqui? É 56, então para você ir do maior para o menor, você tem que dividir. Agora, se o 28 tivesse aqui 56 aqui embaixo, para você ir do menor para o maior, você tem que multiplicar. Tudo bem? Então o caminho de diminuição, ou seja, o caminho do maior para o menor, sempre é dividindo. E o caminho do menor para o maior, sempre é multiplicando. Basta que você nos exercícios descubra qual é esse fator. Normalmente é o dobro, triplo, meia vez, uma vez e meia, 2 vezes. Enfim, são números simples que a gente trabalha. Mas como é que você descobre esse número, professor? Tem algum segredo, alguma tática? Não, a tática é você pegar e realizar a operação matemática. Você pode colocar eles em fração,
Por exemplo, aqui eu vou pegar 56 e 28. Então eu vou fazer uma fração aqui, ó, e eu vou simplificar essa fração. Eu vou simplificando de 2 em 2, tudo bem? Ó, 56 dividido por 2 dá 28, não dá? 28 por 2 dá 14, sim ou não? Eu posso continuar simplificando aqui por 2? Sim. Aqui eu teria 14, não teria? E aqui embaixo eu teria 7. Bom, por 2 não dá mais, por 3 não dá, por 4 não dá, mas dá por 7, né? Se eu simplificar aqui por 7, o que eu vou ter? Eu vou ter 2 para 1. Pronto. Eu já descobri então qual é a relação, tudo bem? Lógico, essa aqui foi fácil, mas enfim, qualquer relação você descobre assim. Dessa forma, tudo bem? Vai simplificando até chegar na fração mais simples que você conseguiu obter, tudo bem? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, onde a gente apresentou a lei de conservação das massas, a lei de proporções definidas. Nas aulas sequenciais a gente vai apresentar aí a teoria atômica de Dalton e a lei de Dalton, que na verdade a teoria dele, que lembra que teoria é uma explicação de uma lei? A teoria de Dalton explica as leis ponderais, e ele justamente explica a lei que ele mesmo propõe. Você vê que o cara, então, ele fez a lei e já deu a explicação. Tudo bem? Então, se você gostou dessa aula, eu espero que você dê uma curtida. Se você achou que ela foi interessante para você, por favor, compartilhe com seus colegas nas suas redes sociais. Eu agradeço muito, o canal cresce, o professor fica mais contente. Se você tem qualquer dúvida, sugestão, qualquer crítica, elogio, qualquer coisa, você pode deixar aqui na lista dos comentários no meu canal no YouTube, ou então você pode entrar no nosso site e deixar um e-mail para mim. Você pode enviar um e-mail para dúvidas@quimicadoamigo.com.br ou para contato@quimicadoamigo.com.br. Eu agradeço muito a sua presença, eu agradeço muito ter você aí do outro lado. O que eu tenho a dizer a você é beijo, tchau.